Mas acabou a lã e comprou um lã branco e os ingredientes. Um homem e foi vender. Ela pegou um pedaço de outra linha e terminou o pedaço que faltava. Daí, na mesma hora, ele falou assim: agora pode ter até. Tem muitas. Ah, não, agora não sei se acabou. Muitas vezes as palavras não estão sozinhas, estão muito bem acompanhadas de ilustrações. A unidade 7, Linguagens e Códigos, trata desse tema. No seu guia de estudos, você fica sabendo das diferenças, semelhanças e relações entre as imagens e as palavras. Repetir num desenho que o olho vê, ou mesmo um sentimento, é muito mais antigo e universal do que criar e manter significados para aqueles traços chamados letras, seja que letra for. Na história dos livros, as primeiras ilustrações eram feitas à mão pelos escribas. Eram chamadas iluminuras, afinal, iluminavam as páginas. O tempo passou, novas técnicas surgiram e as imagens continuam iluminando a palavra, e não apenas repetindo-a. E fomos além. As imagens ganharam movimento e depois foram sonorizadas no cinema e na TV. Assim acabaram trazendo para as pessoas um jeito novo de ver, ouvir e contar histórias. Papel e lápis permitem mesmo vários tipos de escrita. Esse, o das imagens, dos desenhos, várias vezes revela ideias e explicações sobre o mundo, as pessoas e sua forma de agir. Por isso há tantas ilustrações nos livros editados para crianças. Elas despertam os leitores para alguns momentos da história ou servem para detalhar situações vividas pelos personagens. E quando os professores propõem que o aluno escreva e desenhe? Ela gostava de fazer tapete. Um dia, quando ela estava quase terminando, acabou a lã. Ela ficou triste, mas fazer o quê? Aqui é o tapete, aqui é o cantil, aqui o mapa, aqui o camelo. Uma menina chamada Abdula estava fazendo um tapete quando acabou a lã. Ela foi até a cidade e procurou a lã e não achou. Ela comprou uma lã branca e tingiu num caldeirão com a tinta vermelha. Meu desenho significa casamento. Bom, eu olhando assim, quando eles fazem os trabalhos, eu vejo através do desenho como que ele leu, como que ele captou aquela mensagem, aquela ilustração, e da forma que ele escreveu também. Como que ele entendeu aquele texto? Se ele ficou só ali, ou se ele viajou para mais distante, trouxe alguma experiência dele e pôs ali naquele texto. Então, através disso eu avalio se ele leu realmente o livro, ou se ele se fixou só naquelas figuras, aquelas ilustrações, se ele entendeu a mensagem que o autor quis trazer para ele. O conteúdo de ação docente na unidade 7 é justamente esse. Técnicas e instrumentos de avaliação que funcionam assim como um sinalizador para o professor. Avaliar é um jeito de integrar o mundo de quem ensina com o de quem aprende. Seja qual a forma adotada para avaliar, o professor parte de um princípio. A avaliação é uma ferramenta de trabalho, por isso precisa ser adequada aos objetivos de ensino. Mesmo uma prova comum também dá pistas qualitativas daquilo que precisa ser retrabalhado na classe. O mesmo acontece com a proposta de leitura. Aqui no cantinho, o professor pode observar, por exemplo, o interesse dos alunos, se são cuidadosos com os livros, se tem uma leitura oral clara e interpretativa, se o que escrevem e desenham indica mesmo a compreensão que têm da história, se respeitam a dinâmica da roda, se comentam com os amigos. Tudo isso o professor vai
registrando. Leandro, qual a historinha que você escolheu? Um pé de poesia. Lê para a classe. Lê, vocês prestem atenção que ele vai ler, que ele resolveu escrever, né? Em vez de desenhar. Então lê aí o que você escolheu. Era uma vez mandiola e douradinho. Douradinho. É a historinha do quê? Do que fala o livro? Uma atividade assim espontânea facilita ainda o início da prática da autoavaliação. Quer dizer, aquilo que cada um acha de si e do que faz. Isso ajuda o aluno a formar um conceito de si próprio e pensar nas suas responsabilidades. Escrevi o título do texto. Você resolveu fazer o robôzinho? Por que só o robô? Porque é mais legal. Observando, ouvindo, interpretando os resultados das provas, refletindo. Assim o professor vai avaliando o aluno. Mas afinal, quem deve participar desse trabalho? De volta e meia um pai aparece, se o filho em casa reclama, né, que não conseguiu captar bem a matéria, ele aparece no outro dia, ele questiona que o filho não conseguiu, se pode ser retomado aquele assunto. Minha mãe participa das reuniões na escola. Ela vem nas reuniões, pergunta para os professores se estão indo bem, se eu tiro notas boas. Acompanha o desenvolvimento da criança, as notas, tudo que acontece, né, a convivência na escola. Eu acho importantíssimo o pai participar. O aluno até ele se sente mais motivado. Pergunta se eu estou indo bem na escola, se eu não bagunço, se eu dou nota boa. Assim, essas coisas. A minha mãe também vem. Sempre gostei de estar nas reuniões. Gosto que ela participa. O rendimento dele é melhor quando eu acompanho. Todos que têm interesse na aprendizagem podem e devem participar. Alunos, famílias e professores. É aí que a tal conversa sobre a integração comunidade-escola fica verdadeira. Se pais e mães vão à escola, escutam e falam sobre seus filhos, é claro que fica muito mais fácil identificar o melhor jeito de fazer os alunos avançarem. Não para que eles simplesmente passem de ano. O importante é dizer, sim, eles aprenderam e com satisfação. A satisfação dos alunos com os estudos é fundamental para que eles permaneçam na escola. Claro que existem causas econômicas para a evasão da sala de aula, mas o desinteresse também deve ser combatido. Para muitas crianças e adolescentes, o trabalho do professor é a única oportunidade de se integrar à sociedade de um jeito digno. Uma conquista importantíssima é a da alfabetização. O mundo é cada vez mais dos leitores. Só eles podem ter acesso às informações, desde uma simples placa de rua aos jornais, computadores, serviços bancários, códigos de leis, contratos e principalmente acesso aos empregos. Hoje nós vamos falar sobre o ciclo da água. A água, dos recursos naturais que a natureza fornece para o homem, ela é a mais importante, tá? Ela não se esgota, só que ela se desloca. E através do percurso que ela vai tendo, vai ter que ter um cuidado com ela, tá? Então, estudando sobre o ciclo da água. Ciclo da água. Por que ciclo da água? Porque da atmosfera, a água chega até nós em forma de chuva. E com o calor do sol, essa água que caiu na nossa superfície, ela vai evaporar. E como as transformações científicas e tecnológicas são cada vez mais aceleradas, nada melhor que uma escola que ensine o aluno a aprender, ler, pesquisar, interpretar, refletir, concluir, opinar, mudar de opinião. É assim que aprendemos. E é isso que o aluno faz numa escola que busca qualidade de ensino. Lavar louça e a casa. Tomar banho, nadar. A água é importante porque sem ela nós não vivemos e as plantas vão morrer. Gente, ainda que faltem salas de aula no Brasil, não basta construir escolas e muito menos obrigar o aluno a frequentá-las. A escola precisa se posicionar para os alunos e para as famílias como algo prazeroso e necessário. Você vai estudar isso em História da Educação,
O título diz muito: democratização da escola pública, luta de muitas gerações, educação para todos. Uma ideia lançada por Comênio no século XVII, mas que só começou a ser aplicada 100 anos depois, com a Revolução Francesa. As palavras de ordem da Revolução eram liberdade, igualdade e fraternidade, um lema decisivo na construção das democracias europeias e americanas. Essas ideias também marcaram o desenvolvimento da escola pública no Brasil durante o século XX, mas nosso país não conheceu tanta democracia. Para os governos ditatoriais, o importante é que as pessoas obedeçam e não que as pessoas pensem. A escola, naquela época, é claro, refletia essa realidade social. Com o objetivo de manter a ditadura, debates foram proibidos, professores demitidos e, o mais importante, currículos e aulas foram censurados. Dessa forma, o poder procurava impor formas de pensar e agir, impedindo a discussão livre e a criação de alternativas às ideias dominantes. Escola e democracia andam juntas. Afinal, democracia não é só eleição, dar um voto e esquecer os governantes. Democracia é um modo de vida, onde todos os indivíduos devem participar conscientemente das decisões que os afetam. É assim que os indivíduos se constituem cidadãos. Outro ponto muito importante é que numa democracia, toda a população deveria ter acesso aos benefícios públicos garantidos pelo Estado, como por exemplo a escola. Vocês vão pegar as carteiras, encostar na parede, pegar as cadeiras, pra gente sentar aqui no centro e assistir o vídeo. Agora pensem só. Numa democracia, a cultura também é um bem comum. E a escola é um dos meios mais importantes de transmissão da cultura. Mas existem outros. Por exemplo, os meios de comunicação de massa, como os jornais, o rádio, o cinema e a TV. Estamos na era da comunicação instantânea, quando milhões de pessoas recebem informações ao vivo. O impacto da notícia, a reação dos telespectadores, os seus sentimentos, as decisões que tomam, enfim, a repercussão do fato noticiado. Tudo isso faz da comunicação um tema importante, que você também estudará em identidade, sociedade e cultura. O objetivo é entender como esse universo se relaciona com a política e com a cidadania. Você verá que através dos meios de comunicação circulam ideias, valores, costumes e práticas culturais. Em Vida e Natureza, a água é o tema central no estudo das interferências humanas no ambiente natural. Quando se fala em ecologia, muita gente desavisada esquece que os riscos também atingem as pessoas. Por exemplo, a falta da água ou a sua má qualidade colocam milhões de vidas em perigo. É que o tratamento e a distribuição dependem de tecnologias e investimentos ausentes em muitos municípios do Brasil. Hoje, quase 70 conflitos envolvem homens e mulheres em confronto aberto, lutando pelo controle de fontes de água. Para nós, brasileiros, que temos 12% da água de superfície da Terra, estes problemas parecem estar longe, mas não estão. Na verdade, a água já falta em muitas cidades do Brasil e ainda assim desperdiçamos. Fora isso, estamos poluindo a água que temos para beber. Nossos rios recebem, cada vez mais, esgotos domésticos e industriais não tratados, a ação destrutiva de mineradoras, o desmatamento das encostas, as moradias em zonas de proteção de mananciais e o uso de defensivos agrícolas que contaminam os rios e as águas subterrâneas. É preciso pensar um modelo de desenvolvimento que elimine o risco da falta de água. Essa água que está sendo fervida foi aquela que não... Enquanto isso, a utilização da água dos rios deve ser feita com cuidados de higiene até simples. Toda a água, quando é tirada do poço, se é colhida do rio, mesmo quando você olha aparentemente limpa,
Ela pode Por exemplo, ferver toda a água que é usada para beber ou preparar alimentos. Olha, dentro de uma gota de água, vocês podem observar aqui as formas de micro-organismos que podemos encontrar. Mas como perder a oportunidade de convidar as crianças a levarem o que aprenderam para o restante da comunidade? Uma boa proposta é pedir às crianças para ilustrarem o que acontece quando a água é fervida e quais são as vantagens. Esse material pode servir de propaganda para as crianças convencerem pais e vizinhos dos perigos de consumir água sem tratamento nem fervura. Então agora vocês também já aprenderam como que vão fazer para tratar a água nas nossas casas, né? Nessas horas é que dá para sentir o poder da educação. Muito mais do que informar, o professor pode usar essa informação para pensar em propostas de trabalho que ajudem a melhorar a qualidade de vida da região em que vive. Pensando assim, fica muito mais fácil seguir com os estudos, não é? Até a próxima!